Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Lucas, Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem for entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Vão curtindo a live. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo... Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, vai nos falar a respeito que chegavam-lhe várias pessoas em volta ali de Jesus, onde ele passava, a multidão acompanhava, e o texto é bem claro que chegavam-se a todos até ele, e os publicanos e também os pecadores para ouvir. Então todos ali, independente de quem eram as pessoas, se achegavam ali até Jesus, queriam ouvir Jesus. Uns queriam receber uma palavra de edificação que curasse, que fosse de encontro às suas necessidades. Outros queriam receber milagres, outros queriam receber curas, outros queriam serem libertos. Mas no meio dessa multidão sempre havia os publicanos e os escribas. Estes foram os perseguidores do ministério de Jesus. Foi esses que perseguiram Jesus até o último momento. Os publicanos e os escribas, todos ali começaram a murmurar, começaram a indagar e querer questionar os ensinamentos do Senhor. A palavra de Deus não foi para ser questionada, a palavra de Deus ficou para ser examinada. A palavra do Senhor ficou para ouvir e obedecer ela. Não ficou para ser debatida. Quem fica aí debatendo a palavra do Senhor é quem não tem sabedoria para entender que a palavra de Deus, a palavra do Senhor é bem clara, quer ouça ou deixe de ouvir, porque são casas rebeldes. Então a palavra do Senhor, ela ficou para ser pregada, e quem quiser ouvir que ouça, porque são casas rebeldes. Quem quiser ouvir que ouça e guarde essa palavra no seu coração. Então, o texto é bem claro ao dizer que, reunindo ali todos em volta dele ali, toda a multidão, os publicanos e os pecadores, para ouvir os seus ensinamentos. E o livro de Lucas fala a respeito de 3 parábolas, o qual Jesus começou ali a falar, a ensinar por parábolas. E o livro, depois vocês leem o livro de Lucas, capítulo 15 todo, vocês vão dar com 3 epístolas, com 3 parábolas. E a parábola qual o Senhor ensinava era a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então o Senhor ali começou a narrar a respeito da ovelha perdida. E logo mais ele começou também a falar da dracma perdida. E o texto qual quero trazer para vocês é a respeito do filho perdido, que foi a 3ª parábola que o Senhor Jesus começou a ensinar ali, uma das mais importantes parábolas e ensinamentos que o Senhor deixou para nós. E ali, essa 3ª parábola é o do filho pródigo. E a palavra do Senhor nos começa a falar que, no versículo 11, que havia um homem, onde este homem tinha 2 filhos, um mais velho e o outro mais moço. O mais velho era o primogênito, claro, né? E o mais jovem, o mais moço. Diz a palavra do Senhor que o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me cabe. Ou seja, dai-me a herança que me pertence.
E ali o pai respondeu. E ali o pai repartiu por eles a fazenda, repartiu a herança com aquele jovem. E naquela época, o filho primogênito recebia a herança 2 vezes mais. Então, o filho que era primogênito, ele tinha direito, por lei judaica, de receber 2 vezes mais. E o último filho recebia apenas uma parte da herança. E ali aquele jovem resolveu pedir ao seu pai a parte da herança. O foco aqui da parábola, claro que nós vamos falar sobre o filho pródigo, mas o foco aqui também da palavra é o coração do pai. A forma como esse jovem deixou o coração do seu pai. Ele, com ousadia, sem temor de Deus, sem respeito, chegou ali diante do seu pai e disse: Pai, dai-me a minha herança, a parte que me cabe. Olha a impetulância desse jovem falar isso para o pai. Então essa palavra, o que é a parábola? O que são parábolas? Parábolas são histórias soltas que Jesus começou a contar ali. São respostas teológicas e problemas reais, atuais, que as pessoas passam. Então o próprio Jesus, ele começou a falar por parábola, começou a contar esses 3 fatos, começou a ensinar por parábolas. E ali diz a palavra do Senhor que o jovem, ao pedir a parte da sua herança, ele não só desrespeitou a Deus, como seu próprio pai. Foi a mesma forma dele falar para o pai dele e dizer: Pai, dai-me a parte da minha herança porque eu não tenho mais interesse no Senhor. Eu não quero mais estar com o Senhor. A única coisa que eu tenho interesse aqui é do dinheiro. É daquilo que você tem para me oferecer. É a mesma coisa ele pegar e matar o seu pai em vida. Porque todos nós sabemos que quando nós temos alguma herança para receber dos nossos pais, primeiro temos que esperar o tempo de Deus colher os nossos pais. Não chegar com a cara lisa, não trabalhou para isso, chegar com a cara lisa e pedir ao pai para dar parte da sua herança, sendo que seus pais estão vivos. Cadê o temor de Deus? Cadê o respeito para com seus pais? E assim esse jovem não tinha temor de Deus, não tinha respeito pelo seu pai, então muito menos amor pelo pai. Ele simplesmente queria o dinheiro, queria a parte que ele achava que era dele. E ali aquele pai não perguntou o que ele iria fazer com o dinheiro, não questionou para onde que ele iria, por que ele estava querendo aquela quantia, o que estava acontecendo. Não, o pai simplesmente pegou a parte que cabia para aquele jovem e entregou e deixou ele ir. Quantos são as pessoas que estão dentro da casa do Senhor debalde, por interesses? Quantas são as pessoas que estão na casa do Senhor, vão simplesmente para buscar de Deus algo, vão simplesmente para buscar de Deus, para resolução, para resolver os seus problemas, para ajudar, para receber um milagre, para receber uma cura, só querem a bênção. O dono da bênção não querem. O dono do milagre não quer, só quer o milagre. Eu quero te dizer, meu querido, que o milagre, ser um dono dela, não tem serventia, não tem valor. Não adianta você querer apenas o milagre e não querer o Deus que faz milagre. Não querer honrar e obedecer o Deus que faz milagres. Quantas são as pessoas que estão na casa do Senhor apenas buscando seus próprios interesses? Eu vou na igreja porque... Muitos homens são assim, tá? Eu vou na igreja porque na igreja tem muita mulher bonita, tem muita moça direita. Muita mulher bonita, então eu vou para a igreja para ver se eu consigo arrumar um casamento. E ali, muitas vezes, vão só para destruir as vidas das moças da igreja.
só vão em busca dos seus próprios interesses. E eu quero te dizer que Deus não é Santo Antônio, casamenteiro, não. Deus não está. Nós não temos que ir para a igreja por querer receber apenas, mas nós temos que buscar a Deus, estar na presença do Senhor, pelo grande Deus poderoso e tremendo que Ele é, pelo Senhor soberano que Ele é, pelo Deus criador dos céus e da terra que Ele é, por Ele ser o Senhor das nossas vidas. Para de buscar a Deus apenas pelos seus próprios interesses, visando ganhar, querendo embarganhar a Deus, querendo apenas ganhar algo, mas não serve a Deus, de fato. Então vigia, você que está às vezes com essa intenção, porque a palavra do Senhor diz que Deus sonda a mente e o coração. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe a intenção, o propósito qual você está indo para a igreja, para a casa do Senhor. E aqui esse jovem simplesmente queria a parte da sua herança, mas não honrava a Deus, não honrava os seus pais, ao seu pai. E pegou a parte da herança e foi embora. Eu quero te dizer algo. Deus continua de coração aberto para receber o filho que retorna à casa do pai. Você que de fato foi para a casa do Senhor com o coração aberto, amando a Deus acima de tudo, mas por algum motivo você se afastou, por algum motivo você não quis mais seguir ali, continuar ali. Eu quero te dizer que Deus continua com o coração aberto para receber o filho, o filho que retorna à casa do pai. E eu quero aqui falar sobre a rebelião do filho pródigo. A rebelião do filho mais novo. Lá no versículo 12 ele diz, parte A: dai-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, dai-me a parte da herança que me pertence. Em outras versões está assim. Traduzindo, ele quis dizer o seguinte: dai-me a parte que eu tenho direito. Na lei judaica, como eu citei, o filho primogênito, ele recebia 2 vezes mais. E o filho mais novo recebia apenas uma parte da herança. E ali foi entregue a parte da herança daquele jovem. A terceira parte da herança foi entregue ali àquele jovem. E ele chegou diante do seu pai: dai-me a parte da herança. Agora pense comigo. Você virar para o teu pai e pedir a parte da herança e achar que isso é normal, sendo que seus pais estão vivos. Pedir a parte da herança é a mesma coisa de você matar os seus pais em vida. Não faça isso. Tenha temor de Deus, respeite os seus pais. Ele quis dizer o seguinte: para mim, o Senhor já morreu, pai. Para mim, o Senhor não tem mais valor. Para mim, o Senhor já morreu. Não tenho mais interesse de estar aqui. Não tenho mais vontade de estar aqui. Esse filho estava pensando o seguinte, esse filho pródigo: o que me interessa de fato é apenas pegar a minha parte e eu ir embora daqui e viver minha vida. Tem um hino, um louvor que fala de um cantor que eu gosto demais, que eu gosto muito dele, que é o Marcos Antônio, que diz assim: eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje estou aqui pra gente conversar. Então, esse filho é mais ou menos assim, é nesse sentido da mensagem. O filho pródigo foi embora, mas depois ele quis voltar para a casa do pai. E o Senhor estava lá, de braços abertos, esperando
o retorno do seu filho. E eu quero te dizer 3 movimentos, 3 ações, 3 pecados aqui que esse jovem cometeu. Ele cometeu primeiro a ruptura do relacionamento com seu pai. O abandono ao seu pai. Ele abandonou o seu pai. Ele abandonou a casa. Não é assim que muitos fazem com Deus? Abandona a casa do Senhor? Está na casa de Deus e de repente abandona, vão embora e esquece do seu Deus e parte. O jovem fez dessa forma. Ele quebrou a ruptura do relacionamento que ele tinha com seu pai, quebrou a confiança que seu pai tinha nele. Segundo, aí a autonomia da ilusão, vivendo dissolutamente. O que é isso? Viver de uma forma sem compromisso, sem responsabilidade, viver de uma forma vergonhosa, viver de uma forma que só quer buscar os seus próprios interesses, só quer viver na ilusão do mundo, na ilusão do pecado. Quantos são os filhos que fazem assim? Quantos são os filhos que agem desta forma? Quantos são os filhos que querem curtir o mundo e viver na ilusão do mundo? Querem andar conforme a vontade do seu coração. Quero te dizer, meu querido, ei, a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você que está aí achando, eu senti no meu coração. Cuidado com o que você está sentindo no teu coração. Peça a Deus direção. Peça a Deus resposta. Não vá agindo conforme o desejo do teu coração, porque enganoso é o teu coração, mais do que todas as coisas. E muitos que são tragados pelo coração, pelo desejo do seu coração. Muitos são os que levam, os que vão para a perdição, ou seja, vão para um caminho sem volta, porque sentiram no teu coração e o coração nos engana. Terceiro movimento do pecado que esse jovem cometeu: distanciamento progressivo. Ele quis distância do seu pai. Ele quis distância da sua casa. Ele quis distância do seu irmão. Ele quis distância dos empregados do seu pai. Ele quis se distanciar de tudo que era bom. Ele quis se distanciar de tudo que o pai tinha lhe proporcionado. Ele pegou a parte da herança. Não, eu quero te dizer algo. Sabe por que o jovem rico o jovem pródigo pegou a parte da herança? Ele pegou essa parte da herança, não foi para comprar uma outra casa, não foi para investir em um negócio, não foi para ajudar alguém, não. Sabe por que ele pegou a parte da herança? Ele pegou a parte da herança para gastar dissolutamente, sem medir as consequências. Ele pegou a parte da herança para gastar na prostituição. Ele pegou a parte da herança para gastar com as meretrizes. Isso está aqui no versículo, o próprio irmão dele falando, o irmão dele mais velho falando, que ele pegou a parte da herança para gastar, vindo porém de teu filho, porque desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro. Ele pegou a parte da herança para gastar com os apetites, com os desejos sexuais dele. Olha que coisa abominável. Como que você pega uma herança que seu pai trabalhou a vida toda, sofreu ali para conquistar algo, e você vai e pede a parte da herança e pega o dinheiro e estoura tudo, com putaria, com mulherzada, na cachaça, na bebida, nas drogas.
Esse jovem agiu dessa forma. Ele pegou a parte da herança e foi embora para uma terra longínqua. Quando a Bíblia fala longínqua, quis dizer o seguinte: ele não mudou para uma cidade próxima. Ele não foi embora para uma região próxima, não. Ele foi embora para outro país. Foi embora sem olhar para trás, e chegando lá nesse país, ele foi viver a vida errante, foi viver a vida de ilusão, foi viver a vida do pecado, foi viver a vida na sarjeta do pecado, prostituindo, bebendo, gastando dinheiro com as meretrizes, gastando dinheiro com falsos amigos. Não é assim? Muitas das vezes, quando você tem muito dinheiro e você sai, você tá assim de amigos porque você tem dinheiro para pagar bebida para eles, para pagar qualquer coisa para eles, e você tá assim de companhia, não é assim? Assim o jovem estava, cheio de falsos amigos que só queriam o seu dinheiro, só queria que ele pagasse para eles bebida ou qualquer outra coisa. E as meretrizes, as prostitutas estavam ali para tomar o seu dinheiro. Hoje mesmo eu estou aqui na minha cidade, e aqui na nossa cidade pequena, então todo mundo muitas vezes conhece o estilo da cidade. E aqui tem isso, uma praça com essas meretrizes, com essas mulheres que estão ali se prostituindo. E aqui tem uns senhores velhos mesmo, sem noção, sem respeito, de 60, 70, sei lá quantos anos. Vão todos para essa praça. E sabe o que essas mulheres fazem com eles? Toma-lhe todo o dinheiro que eles têm. Agora eu estava me perguntando, o que faz um senhor dessa idade, que não tem respeito por ele, por ninguém, nem pela sua família, certamente alguns são casados ainda, pois vão no centro da cidade, onde fica essa praça ali, vai ali e gasta todo o seu dinheiro com aquelas mulheres. O que passa na cabeça dessas criaturas? Uns velhos gagá, e ali aquelas mulheres estão ali já prontas só para dar o bote, só para arrancar o dinheiro deles. Por isso que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Morte espiritual e, consequentemente, morte física. E ali aqueles senhores, de vez de dar exemplo, a palavra do Senhor diz que os mais velhos têm que dar exemplo para os mais jovens. Que exemplo que um velho desse dá? Nenhum. É uma vergonha. Imagine que sai de casa escondida ali da sua esposa, dos filhos, e vai para um ambiente daquele. De vez em quando a polícia baixa lá e põe todo mundo para correr. Mas pensa na situação. É vergonhoso. Então a palavra do Senhor diz que os mais velhos têm que dar exemplo para os mais jovens. E aqui esse jovem foi para esse país distante, onde ali ele gastou todo o seu dinheiro, toda a herança do seu pai, com as meretrizes, com as bebidas, com os falsos amigos. E a herança acabou em poucos dias. E diz a palavra do Senhor que houve uma fome muito grande nesse país. Houve uma fome, nesse período, houve uma fome tamanha dentro desse país, de uma tal forma que não tinha mais alimentos, o povo não conseguia trabalho, o povo não tinha dinheiro. E ali aquele jovem que vivia de uma forma sem ordem, que gastou tudo na bagunça, se encontrava agora sem dinheiro. O dinheiro acabou. E agora o que fazer? E agora o que aquele jovem iria fazer? E aquele jovem se viu dependendo de um conhecido, pedindo emprego para um conhecido que ele fez ali. E sabe qual foi o emprego que esse jovem conquistou? Conseguiu? Cuidar de porcos. Está lá no chiqueiro, onde os porcos ficam, foi o emprego que ele arrumou. E ali a fome estava tamanha naquele país, de uma tal forma que quem tinha alguma coisa comia e não ajudava ninguém, não dava comida para ninguém. Aquele jovem estava morrendo de fome.
Aquele jovem não tinha mais onde morar. Aquele jovem não tinha mais dinheiro. Aquele jovem estava na sarjeta. Então eu te digo, meu querido, que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Esse jovem não honrou a Deus, não honrou o seu pai. E a palavra do Senhor é bem clara que ensina dessa tal forma: filhos, honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos anos sobre a face da terra e tudo te vá bem. Porque o filho que não honra o pai e a mãe, ele não prospera. O filho que abandona os seus pais por qualquer motivo, ele não será próspero. Prosperidade é dom de Deus, e esse dom Deus não dá para filho rebelde. E assim, aquele jovem se encontrou naquela situação, no meio dos porcos, e nós sabemos que a tradição, os israelitas não podiam se misturar com animais impuros, e o porco era considerado um animal impuro para os judeus. E aquele jovem estava ali, morrendo de fome. Diz o texto que ele desejou comer das bolotas, da lavagem que aqueles porcos comiam. Ele desejou comer, de tanta fome que ele estava. O texto só fala que ele desejou comer. Não sei se de fato comeu, pode ser que tenha comido, porque estava com muita fome, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha onde pedir ajuda. Só estava ali ele e aqueles porcos. Pode ser que ele sim comeu daqueles porcos, daquele bolota, daqueles porcos, daquela comida ali toda suja e contaminada. E nesse momento, diz a palavra do Senhor que o jovem, ele caiu em si. Quando ele olhou para a sua situação, quando ele olhou para dentro de si, viu, e pensou: como assim eu tô aqui nessa situação? Meu pai é rico, é um fazendeiro rico. Meu pai tem vários empregados. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou aqui. Comem melhor do que eu quero, do que tá sendo mostrado aqui para mim. Vou levantar e ir até o meu pai e pedir perdão para ele. Ali aquele jovem preparou um discurso. Então, ele preparou, ele caiu em si, diz o texto, que ele caiu em si e se arrependeu. O arrependimento é isso. O arrependimento, o remorso. O que é o remorso? O remorso, muitas vezes você faz algo e você sentiu remorso, mas você continua fazendo. O remorso é temporário, mas o arrependimento é quando a sua ficha cai, quando a máscara cai, quando a escama dos seus olhos cai. É você reconhecer que você é pecador, que você é um miserável, que você é falho, que você precisa de Deus, que você precisa se converter, que você precisa de arrepender dos seus maus caminhos, que você precisa voltar para Deus. O arrependimento é isso, é você entender que se você permanecer como está, falando, vivendo de forma errada, as coisas não vão ficar bem. Então, arrependimento é isso. É se arrepender do que você está fazendo de errado e deixar. E parar com aquilo. Então, aquele jovem, ele se arrependeu. E eu quero te dizer que quando nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de ter temor de Deus, muitas vezes nós podemos cair como esse jovem caiu. Ele deixou de olhar para Deus e deixou de olhar para o seu pai, que o amava, que o protegia, que o sustentava. Quantos são os filhos que abandonam a casa do pai, e na casa do pai há consolo, na casa do pai há proteção, na casa do pai a bênção, na casa do pai tem tudo que nós precisamos está na casa do Senhor.
E ali aquele jovem entendeu que ele tinha que voltar e pedir perdão para o seu pai. Diz a palavra do Senhor que muitos são os que fazem isso. Muitos tiram o coração, muitos tira Deus do seu coração. E assim foi o que esse jovem fez. Tirou o seu pai do seu coração. Veja bem que o texto diz que em nenhum momento o pai desse rapaz perguntou para ele o que ele iria fazer com a herança. Em nenhum momento o texto citou o que de fato aquele jovem iria fazer com a herança. Simplesmente o pai entregou a herança. E é assim que o Senhor faz conosco. Deus, se você está com o coração voltado para sair da presença do Senhor, Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir. Ele não vai te segurar. Você que tem que vigiar e saber o que você quer da vida. Saber por onde você quer trilhar o seu caminho. Eu quero te dizer que Deus nos dá o livre-arbítrio. A liberdade de escolha. O homem é livre. Só que um dia o homem dará conta dos seus frutos a Deus. Deus respeita a escolha, a sua escolha que você fizer, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Deus te respeita a escolha que você vai fazer. Só que eu quero te dizer, meu querido, que o pecado sempre promete liberdade. O pecado promete liberdade, mas entrega a morte. Ele te promete a liberdade que você tanto almeja, mas ele vai te entregar a morte, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Morte espiritual, que é a pior, e também morte física. Quantos são as pessoas que saem da casa do Senhor e nunca mais voltam? Por quê? Porque morreu. Porque lá no mundo, foi para o mundo, foi praticar as coisas do mundo e por lá morreu. De fato, morreu espiritualmente. Conheço várias histórias que a pessoa estava na presença do Senhor e abandonou a casa e foi para o mundão. E lá a sua vida foi ceifada. Então, quantas são as pessoas que abandonam a Cristo e não voltam nunca mais? Porque de fato não consegue mais voltar porque já morreram. Mas se você ainda está ouvindo essa mensagem aqui, e se você afastou dos caminhos do Senhor, e seu coração ainda arde com vontade de voltar para a presença do Senhor, quero te dizer que volte. Porque este é o momento. Jesus, ele te chama. Jesus, ele ainda te ama. Ele nunca deixou de te amar. Ele te ama e ele te chama. E ele tem vida eterna para você. E aqui nós citamos aqui a queda e a fome do filho pródigo, né? Nem tudo para esse jovem foi flores. Foi flores só um dia só. A ilusão do mundo foi apenas temporária, né? Por um dia só. Quando ele se viu sem os amigos, sem as meretrizes, sem o dinheiro, ele se desesperou. Foi mendigar, digamos assim. Ele se tornou praticamente quase um mendigo. Foi mendigar e aí foi quando a ficha caiu. Vou voltar. Vou me prostrar diante do meu pai e vou pedir perdão. O texto, ele fala da miséria. O texto, ele fala no profundo, uma verdade profunda. A miséria revela a fragilidade, falsa autonomia. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, estamos ali sem nenhum recurso, aquilo que eu citei no início, e nós vamos para a casa do Senhor apenas buscando apenas os nossos próprios interesses, não indo para a casa do Senhor por amor. Não está indo para a casa do Senhor de fato porque ama a Deus, mas porque está querendo algo. No caso aqui desse jovem, o texto
Jesus contando ali, de fato ele se arrependeu. Então ele voltou para a casa do pai arrependido. Porque o que esse jovem queria era independência financeira, emocional e financeira. Queria viver sua vida, mas o que ele encontrou foi solidão, miséria e vergonha. Foi o que esse jovem encontrou no mundo: solidão, miséria e vergonha. É forte isso. Então, muitas vezes, nós abandonamos a casa do pai e vamos viver uma vida de escravo lá no mundo. Me recordo que quando os judeus foram libertos, saíram do Egito e quando eles estavam ali no deserto, após ter saído do Egito, eles começaram a murmurar, começaram a questionar, começaram a sentir saudade do pepino, da cebola, do pepino e do sepulcro. Olha as coisas que os judeus sentiram saudade que eles tinham lá no Egito, que era cebola, pepino e do sepulcro. Eles pensavam assim: quando eu morrer, quero ser sepultado igual esse povo egípcio são sepultados. Olha que coisa sem noção. Quem é que vai sentir saudade de pepino, de cebola? A mente de um escravo. O homem, quando ele é escravizado pelo pecado, a cabeça dele é de um escravo. A mente dele é de um escravo. Ele não tem autonomia, ele não tem sabedoria, ele não tem inteligência. Ele está com a mente cauterizada no pecado. Então, tudo que às vezes de bom está na sua frente, ele não consegue ver. Ele não consegue ver. Porque a mente dele é de um escravo. A mente dele é de um pecador. Esse jovem, enquanto ele estava lá no mundão, gastando a sua herança com as meretrizes, com as bebidas, com seus falsos amigos, a mente dele estava cauterizada. Ele estava ali sendo escravo dos seus próprios desejos. Ele estava ali sendo escravo do pecado. Mas a ficha só caiu quando ele viu que ele perdeu tudo. A hora que ele se viu sozinho na sarjeta, sem ninguém, na miséria, aí ele sim caiu em si e quis voltar. E diz a palavra do Senhor que o pai, vendo ele de longe, o pai o viu. E quando o pai o viu de longe, o pai foi até ele, saiu correndo e foi até ele. E quando ele viu o seu filho, ele abraçou o seu filho. Eu não sei de que forma que esse jovem chegou, todo sujo, descalço, fedendo, porque ele tinha se tornado um mendigo. E ele chegou e ali aquele pai viu o seu filho voltando, todo destruído. Aquele pai voou ali no seu pescoço e abraçou e o beijou. E o que me chama a atenção é a forma que o pai fez. E assim é a mesma forma que Deus nos recebe. Deus, eu quero te dizer, meu amado, que Deus está de braços abertos te esperando você. De braços abertos. Mesmo você tendo voltado para o mundo, mesmo você tendo feito qualquer coisa, quando você volta para a presença do Senhor, Ele te abraça novamente. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live. Então, o que eu quero dizer? O pecado sempre começa com escolha e termina em escravidão. Ele vai começar com a escolha. Você escolheu a parte errada. E você vai terminar sendo escravo. Por quê? Porque o pecado é uma escolha errada. E a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a escravidão. Mas Jesus, ele tem o poder de te libertar. O Senhor diz que Jesus veio para libertar os cativos. Libertar os cativos que estavam em prisão. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para resgatar as almas perdidas. Jesus veio para buscar
Veio para buscar essa dracma que estava. Ele veio para achar a dracma que estava perdida. Ele veio para restaurar os corações quebrados. Ele veio para restaurar, levantar vidas. Ele veio para transformar vidas. Ele veio para abençoar. E ali aquele jovem se viu em uma condição tão assim que muito o irmão dele se indignou quando viu. Mas o seu pai o amou. O seu pai foi a melhor coisa que aconteceu. E o que eu quero te dizer é o seguinte: que a graça do pai não cessou. A graça do pai ainda não cessou. A graça do pai, ela sempre permanece para com o filho. E eu quero te dizer, meu querido, que quando esse pai viu esse filho, ele correu para o abraçar, ele o beijou, ele interrompeu o discurso do filho, porque o filho tinha preparado um discurso. Ele interrompeu, ele não pediu explicação para o seu filho. Ele apenas queria restaurar aquela aliança. Ele apenas queria abraçar aquele filho. Ele apenas queria beijar aquele filho. E o pai não pediu nenhuma explicação. Ele simplesmente quis restaurar aquela aliança. Sabe o que esse pai fez a esse filho? Preparou a melhor roupa, que significa dignidade restaurada. Colocou um anel no seu dedo, de autoridade, que significa filial, é meu filho. Calçou os seus pés com a sandália, porque significa o quê? Sandália significa não é escravo, é filho. Preparou um banquete, uma festa para receber aquele filho. O que eu quero te dizer nessa noite é que a graça não apenas perdoa, a graça restaura a identidade, o perdão é restaurador. Então esse jovem, ele voltou a ter identidade, a graça de Deus o alcançou. E assim que o Senhor faz com o filho que retorna à casa do Senhor, ele devolve a graça, ele perdoa, e ele entrega e restaura a identidade que foi roubada. Quantas são as pessoas que saem da presença do Senhor e vai para o mundo? E lá o diabo faz deles escravos, escraviza eles tanto que eles perdem a sua identidade, eles não sabem mais quem são. Eles não sabem mais o que fez, como que procedia na casa do Senhor. Eles perdem a sua identidade de filho. E Deus não quer que você perca a sua identidade de filho. Deus quer te restituir, te restaurar, te devolver a identidade que um dia você tinha na presença dele. O pecado gera morte espiritual e física. Mas o Senhor dá graça e faz gerar a ressurreição eterna. A parábola não termina com culpa. Essa parábola que Jesus ministrou ali não termina com culpa. Mas ela termina em festa. Ela termina em aplausos. Ela termina em risos. Ela termina em alegria. Então o que eu quero te falar? Que o pecado gera morte espiritual e muitas vezes a morte física. Mas a graça, a misericórdia de Deus, o que significa misericórdia? É a graça. Misericórdia, o qual nós não merecemos, mas Ele nos concede porque Ele nos ama. Gera ressurreição eterna. O que eu quero te dizer? Quando o pai viu seu filho, ele diz que o filho dele estava morto. Mas agora ele reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Ou seja, a alegria desse pai foi tão tamanha, foi tão grande,
ele entendia que o filho dele estava morto, mas que agora o filho tinha revivido, tinha voltado em si, tinha voltado à vida. E agora ele estava na casa do Pai, ele estava nos braços do Pai, ele estava sendo protegido, voltando a ser protegido pelo Pai. E é isso que Deus quer fazer contigo, Ele quer te proteger, Ele quer te guardar, Ele quer te abençoar. Basta tão somente você voltar nesta noite, hoje mesmo, para a casa do Pai. E como eu faço para voltar para a casa do Pai? Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu quero fazer o convite. Se tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Cristo, que quer voltar para a casa do Pai, deixar de ser filho rebelde, deixar de ser filho pródigo, mas se tornar ovelha, se tornar um filho manso, se tornar um filho obediente, se tornar um filho amável. Se você que quer refazer a sua aliança que estava quebrada com Cristo, hoje é o momento, hoje é o dia. Ou você que ao ouvir essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Você que ouviu essa palavra e se sentiu tocado por Deus no seu coração de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, eis o momento. Eu quero te dizer, meu querido, que aceitar Jesus não é mudança de religião. Aceitar Jesus é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de postura. Aceitar Jesus é mudança de vida. E o Senhor quer te dar a vida nova. O Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Ele quer te trazer a esperança, a alegria do teu coração novamente. Ele quer te dar a identidade que foi perdida. Ele quer restaurar essa identidade que um dia foi perdida, que um dia você perdeu. E Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te chama. Jesus não morreu naquela cruz do Calvário para que as vidas se percam. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar todos, para abençoar todos, para libertar todos, para abençoar e salvar todos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor, Ele quer tirar esse fardo pesado das suas costas. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer abençoar a tua vida. Amém, meus amados? Você que ouviu essa mensagem e se sentiu tocado pelo Senhor, se quiser reconciliar ou aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, estou aqui para orar por você. Escreve aí, eu quero. Eu não estou vendo ninguém. Não sei se vocês estão comentando, não estou vendo nada. Mas se vocês quiserem que eu ore por vocês, antes de encerrar a live, eu estarei orando. E eu quero orar nesse sentido. Eu quero ver se tem alguém que quer voltar para Cristo ou aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se tiver alguém, digita aí, eu quero. Se não, eu estarei fazendo a última oração, uma oração aqui, encerrando a live. Amém, meus amados? Que amanhã é dia de trabalho, né? Muitos de vocês vão trabalhar e eu também. Mas que o Senhor possa te conceder mais uma outra oportunidade. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar a sua vida essa semana. Amém, meus amados? Não tem ninguém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor Deus me concede, estar ministrando a tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom. A tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Eu te agradeço porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, tem nos guardado, nos livrado. Meu Deus, guarda a nossa vida, nunca permita que nós nos afastemos da sua casa, da tua presença. Guarda as nossas vidas, livra-nos, ó Pai, do laço passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-nos, ó Pai, da ilusão deste mundo. Livra-nos, ó Deus, do pecado que gera morte, do pecado que leva Jesus, o declínio espiritual do homem. Pai, nos livra das más companhias, das más amizades. Deus, eu quero abençoar todos que estão nessa live. Visita,
liberta, transforma, santifica. Deus entra com providência na vida deste homem, desta mulher. Deus abençoa as famílias, Deus abençoa os casais, Deus abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa os idosos, abençoa todos, meu Pai. Salva, entra com providência. Meu Deus, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, vai repreendendo todo laço passarinheiro, vai queimando toda infecção, toda enfermidade, ó Pai. Vai queimando toda macumbaria, toda bruxaria, toda feitiçaria, vai jogando por terra toda cilada do inimigo, vai queimando todo o mal, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu quero abençoar este homem, eu quero abençoar esta mulher, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.